Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro. Estamos iniciando mais um mês, que seja um mês maravilhoso. Nesse mês nós celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É o mês do Natal, é o mês das luzes. Que o Senhor venha trazer novas luzes para você e para todos da sua família neste mês de dezembro. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de terça-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo escrito por São Lucas, capítulo 10, versículos de 21 a 24. Ouçamos. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. E também que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos e amados irmãos, o texto do Evangelho de hoje deve ser entendido dentro do contexto a que ele se insere. Para entendermos o contexto, precisaríamos ler todo o capítulo 10 do Evangelho de São Lucas. O capítulo se inicia com Jesus enviando 72 discípulos em missão para irem a toda a cidade e lugar para onde ele mesmo deveria ir. Confere Lucas capítulo 10, versículo 1. Já no versículo 17, Lucas narra que esses 72 discípulos voltaram cheios de alegria. E Jesus lhes revela o conteúdo profundo daquilo que eles fizeram. O tema é tratado em duas sessões diferentes, que se unem no final. A primeira sessão está entre os versículos 17 e 20, e a segunda sessão é o Evangelho de hoje, versículos 21 a 24. Na primeira sessão é descrito o retorno e a alegria dos 72 discípulos pelo êxito da missão a eles confiada por Jesus. Os 72 discípulos consideraram sua missão muito bem sucedida, porque eles obtiveram a vitória na luta contra os demônios. Eles afirmaram: Senhor, até os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. Confiram, versículo 17. A vitória sobre os demônios evidencia a capacidade dos discípulos em vencer o mal que há no mundo. Por isso, eles são chamados por Jesus felizes. Mas Jesus os lembra que a verdadeira felicidade deles não está em expulsar demônios, mas no fato de seus nomes estarem inscritos no céu. Versículo 20. Ter o nome inscrito no céu significa dizer que eles farão parte daqueles que herdarão o reino de Deus. Depois é que vem o texto do Evangelho de hoje. Jesus manifesta sua alegria porque o êxito da missão dos 72 discípulos foi graças ao acolhimento do Evangelho pelos pequeninos. Versículo 21. Pequeninos aqui não quer dizer criancinhas,
mas aquelas pessoas que são desprovidas de qualquer status social, arrogância ou maldade. São aqueles que são puros de coração e que só esperam em Deus. O texto dá a entender que os sábios e entendidos, ou seja, os que são opostos dos pequeninos, não acolheram a pregação dos 72, e Jesus também se alegra por isso. A alegria de Jesus não é em função daqueles que não acolheram a pregação dos 72 discípulos enviados por Jesus. Certamente, Jesus ficou triste por eles. A alegria de Jesus é por aqueles pequeninos que, ao acolher a mensagem dos discípulos de Jesus, evidenciam que para fazer parte do reino de Deus é preciso ser aberto ao chamado de Deus. Esses pequeninos demonstravam que estavam abertos ao anúncio do reino e à verdade de Jesus. Jesus louva o Pai pelo dom recebido aos pequeninos e revela a união de amor entre ele e o Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Versículo 22. Pode dizer que a missão de Jesus, dos 72 discípulos enviados por ele, e de todos os discípulos de todos os tempos e lugares, é a irradiação do amor que une o Pai e o Filho. Este amor, revelado e anunciado a todos, mas acolhido pelos pequeninos, é a força que destrói o mal e constrói o reino de Deus. Os discípulos de Jesus são felizes, porque veem e saboreiam desde já o amor do Pai e do Filho. Os pequeninos também são felizes, porque também eles, ao saborearem e acolherem a boa nova trazida por Jesus, se tornam discípulos do Mestre e, por extensão, também eles veem e saboreiam desde já o amor do Pai e do Filho. Que nós possamos também estar entre esses pequeninos, que possamos acolher a palavra de amor de Deus, não só hoje, mas todos os dias de nossas vidas. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em misericórdia possa abençoar você, sua família e todas as suas ações que serão realizadas neste dia. Abençoe também seus trabalhos e motivações, e que em todas as suas obras você possa honrar e glorificar a Deus. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia, nossa amada padroeira, receba neste momento a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, muita saúde, paz e bem.